TV comunitária, canal 6 da NET, transmitindo também online, tvcrio.org.br. Núcleo Sindical, trazendo hoje até você, telespectadora e telespectador, o nosso querido militante político, ativista, André de Paulo, advogado do povo. André, aí a sua saudação aí ao telespectador e telespectadora. Imensa satisfação de estar aqui, entre amigos, né, num meio de comunicação alternativo, que eu creio ser o futuro desse país contra o monopólio da informação, né, contra a imprensa burguesa que mente 24 horas por dia. É verdade, André. André, sobre o seu histórico, que eu, até certo ponto, e no bom sentido, invejo. Você tem um currículo não somente político, universitário, você foi aluno também do Colégio Pedro II. De fato, é um colégio tradicional. Eu tive filhos que estudaram lá, tenho orgulho, eu tenho orgulho disso, e sobretudo combatividade, né? É verdade, é um colégio que me marcou, assim também como o Colégio São Bento, né, onde eu cursei o ginásio. Depois o Pedro II foi o clássico, até o ingresso na Faculdade Brasileira de Ciências Jurídicas. O Colégio São Bento também muito me marcou, porque eu fui formado dentro da igreja, né? Papai era um católico tradicionalista, né? Me colocou na igreja e foi importante, porque depois eu pude entender toda a dimensão da igreja, que é como, vamos dizer assim, uma prostituta, que embora se venda seu próprio corpo, sua própria alma, mas tem outra parcela que é santa, quer dizer, ela é santa e pecadora. Então eu pude entender isso aí da igreja e me tornei um católico por tradição inicialmente, a ter uma convicção absoluta das verdades ensinadas por Cristo e deixadas a sua marca através da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, o São Bento também me marcou, inclusive, quando eu enveredei para a teologia da libertação, a luta pelo tempo que não se falava nem da teologia da libertação, mas antes do Concílio Vaticano II, e depois também, nós começamos a trabalhar com os dominicanos, tivemos contato com eles no Leme, onde eles têm o seu convento, e aí fui para o Araguaia, e chegando no Araguaia como agente de pastoral, nos defrontamos com a luta de classe, né, o Exército defendendo os grandes donos das terras. Foi que década? Foi em 1975, 76. O Exército defendendo os latifundiários, a igreja do lado dos poceiros. Houve um enfrentamento, morreram 2 PMs, e eu fui acusado com minha irmã e meu cunhado de incitamento. Fugimos para o Rio de Janeiro, fomos presos, e papai, que tinha sido um golpista, porque foi doutrinado dentro da igreja conservadora e também sofreu uma lavagem cerebral dentro das Forças Armadas. Golpista no movimento 64. Isso, depois que ele começou a ver as torturas, ele começou a se bandear. Quando os filhos dele foram presos e torturados, aí ele mudou completamente, foi lá, inclusive desacatou o antigo aluno dele que comandou nossas torturas, o coronel Hernani Guimarães Teixeira, e também o general Euclides de Figueiredo, embora o general, ele era coronel, embora ele também desacatou lá o general, e denunciou o nosso caso para o cardeal Eugênio, que era o cardeal do Rio de Janeiro, que tinha um trânsito muito grande na igreja, e denunciou também o nosso caso, inteligentemente, para as duas facções da igreja, para os dois lados da igreja, o cardeal Eugênio, cara conservador, e a presidência da CNBB, cardeal Loscheider, que era uma grande figura, e aí, em virtude dessas denúncias que ele fez para ambos as correntes da igreja, vamos dizer assim, nós estamos vivos aqui falando para o Soriano, né? Ele também pagou o meu INSS,
e juntando o que ele pagou com a anistia que tive, dos 12 anos, pude aí estar aposentado com um salário mínimo, mas de qualquer maneira aposentado. Então, de modo que eu devo a ele a vida, a formação, o exemplo e também, né, a dedicação. É um homem íntegro que não se deixou levar como seus amigos, que começaram a pegar cargos e se enriquecer, e ele rompeu com o militarismo, se tornando um adepto daquele que ele sempre combateu, que foi Leonel Brizola, e depois se tornou um lulista. Inclusive, quando eu falava, papai, pelo amor de Deus, o Lula está conciliando demais, eu falava, não, é preferível esse governo do Lula de conciliação do que a volta dos militares. Então, de modo que é uma figura que merece toda a minha consideração, já partiu, e eu me fio nele não só porque estou vivo, mas também me mantenho, de certa maneira, em virtude da sua própria vida. Até o apartamento que eu moro foi fruto do que ele me deixou. André de Paula, Cristo e Marx, Karl Marx. Como tem alguma contradição? É paradoxo isso? Pelo contrário, eles se encontram nas preocupações humanitárias? Eu vejo que sim. Não há nenhuma contradição. Marx disse que a religião era ópio do povo, e no tempo dele era mesmo, porque estava a igreja compliciada com o poder dominante. Marx tem uma preocupação com todos os homens, com a sociedade, com a mudança da sociedade. E o cristianismo tem uma preocupação com o homem todo, o que o marxismo não tem. O cristianismo é mais profundo nessa questão. E aí eu acho que casa Marx com a visão de todos os homens e o cristianismo com a visão do homem todo. Eu acho que é um casamento perfeitamente possível, tem inspirado várias mudanças importantes. Não podemos esquecer que o exército republicano irlandês é um exército revolucionário católico e nunca se curvou ao imperialismo inglês, e o Eire é liberto em virtude da luta armada que aconteceu pelo IRA. Temos a experiência na Colômbia do Exército de Libertação Nacional, o ELN, que, ao contrário da FARC, ainda não fez o acordo com o governo. Temos a Frente Sandinista de Libertação Nacional, que foi inspirada nos cristãos de esquerda, e o ELN foi o padre Camilo Toso, o seu fundador. De modo que eu não vejo nenhuma contradição entre essas duas coisas. Tivemos vários confrades dominicanos e de outras ordens presos, enfim, torturados, desaparecidos, mortos, enfim. E durante a história também eu vejo, por exemplo, antes de qualquer pregação contra a propriedade privada, Tomás de Aquino já falava, esse grande doutor da igreja, a terra é de quem nela vive e trabalha. Né? Isso muito antes de Proudhon, de Marx e tal. E também Santo Ambrósio disse, da avareza que nasce o direito de propriedade. De modo que eu acho que os doutores da igreja, os clássicos da igreja, os padres da igreja, a tradição da igreja e aquilo que muitas vezes não foi mostrado pela igreja, tornam o cristianismo absolutamente revolucionário e que entende todas as outras manifestações, e o marxismo é fundamental para o entendimento das contradições da sociedade e uma arma importante para transformá-la. Mas sobre marxismo e a palavra comunismo, que há quem diga que, na verdade, isso surge com os apóstolos, né? Ou seja, há quem diga que todos aqueles apóstolos eram comunistas. Exatamente. Eram comunistas primitivos, né? Os cristãos tinham tudo em comum. Não tinha propriedade privada. Os cristãos tinham tudo em comum, repartiam seus bens, não havia necessitados entre eles e nem propriedade privada, exatamente. Depois, isso aí foi reproduzido pelos jesuítas com os índios na República Comunista dos Guaranis, e aí foram massacrados, né, pelo conluio da igreja junto com o imperialismo espanhol, e isso é muito bem retratado no filme A Missão. Os jesuítas dos 7 povos das missões, que são importantes. E também, ultimamente... Tem um filme, né? A Missão. A Missão. A Missão.
né, aquela mentalidade, né, que primeiro que a igreja converteu os índios, né, que foi um absurdo. Depois, ela se viver com os índios e não ter nenhum tipo de conversão, foi um papel muito importante. O Conselho Indigenista Missionário, se não fosse ele, os índios teriam sido muito mais dizimados do que foram. A igreja contribuiu para o extermínio dos índios, mas também depois se redimiu ao segurá-los, vamos dizer assim. Então, é muito importante inclusive, um dominicano, Frei Gil, eu fiquei horrorizado a primeira vez que tive contato com ele. Ele falou: eu nunca batizei, André, nenhum índio. Eu falei: mas, meu Deus do céu, como é que pode isso? Eu falei: eu vou batizar algum índio? Eles são muito mais santos do que eu. Se eles um dia vierem me pedir para batizar, eu posso até pensar nisso. Mas se eu pedir eles para batizar, vamos batizar todos eles. Mas vamos batizar não porque estão entendendo Cristo, mas por amizade a mim. Amanhã verá o budista, eles vão se tornar budistas. Amanhã eu ver o protestante, eles vão se tornar protestantes e assim por diante. André de Paula, sobre roubo e propriedade privada. Porque, segundo Marx, quem inventou o roubo foi o que achou de privar os outros dos bens. Exatamente. Daí a palavra privada. Isso aqui é meu. Eu estou privando você de usar esse copo. Claro. Ora, se esse copo está aqui, eu posso usá-lo, não corro o risco de perdê-lo. Por que eu vou querer para mim? Então, esse conceito de Marx eu acho muito profundo. Antes da gente chamar os outros de ladrão, a gente tem que dizer que tem que entender por que alguém assumiu a propriedade daquilo para dizer que é ladrão quem usasse também. Eu vou além de Marx. Proudhon era mais bravo. Não, e eu vou além de Proudhon. Antes, São João Crisóstomo, o Boca de Ouro, que dizia: todo rico é ladrão. Ou roubou ele, ou roubaram os seus pais, e ele é cúmplice, porque perpetua o roubo. Então, isso já, os doutores da igreja já falavam sobre isso. Mas muitas vezes não são colocados, mas são fundamentais para o entendimento. É uma evolução. Marx soube captar, né, essa contradição e colocar no papel magistralmente como nenhum outro, e continua super atual. Olha, André, que fique claro para ninguém fazer mau juízo meu e de você, que nós somos contra a corrupção. Nós queremos, sobretudo, que os ladrões sejam punidos e os bens roubados, sobretudo que era propriedade pública, a maior parte é do Estado que eles saem usufruindo e arrastando, né, propriedades. Mas que fique claro também o seguinte: o capitalismo, a corrupção é inerente no capitalismo. Com certeza. Você tem um regime da exploração do homem pelo homem, que é um roubo também, a mais-valia é um roubo. Com certeza. Né? Então, que fique claro que a gente tem que ser mais profundo para não ser hipócritas, por ignorância. Né? Exatamente. Eu não estou. Então, vamos falar aqui de privatizações. Eu reconheço em você e nos companheiros da FIST, como em outras organizações, todos são co-irmãos aí nessa luta, são bem-vindos, mas as privatizações visam exatamente, e num segundo momento até a desnacionalização, porque termina isso passando para o capital internacional, caso do petróleo, né, que as multinacionais internacionais estão aqui. As privatizações se justificam? De maneira nenhuma. As privatizações são o que há de pior. Nós, da FIST, pugnamos, por exemplo, por estatização e o Estado sob o controle dos trabalhadores. Privatizar seria a pior das saídas, né? Quer dizer, é jogar a criança no ralo. Por exemplo, sempre houve corrupção dentro da Petrobras. Por quê? Vou dar um exemplo. Porque a Petrobras nunca foi 100% estatal e nunca teve sob o controle dos trabalhadores. Agora, a saída que deram com Fernando Henrique, destruindo a Petrobras, entregando as nossas riquezas, infelizmente continuando com Lula e Dilma, através dos leilões, e agora, com seu sepultamento por Temer, que vem com a política de arrasar quarteirão, essas políticas nunca beneficiaram o país. E você vê que eles falavam, é um paquiderme, é um pesado, e você vê que cada ano que passa a situação piora. Em vez de melhorar a situação para o povo com as privatizações, a situação piora.
E nós tínhamos a prioridade, como várias taxadas das nossas ocupações, a questão do leilão do petróleo, mais até do que a nossa luta corporativa, que é contra a remoção e despejo. Hoje em dia, com o aniquilamento total, com a entrega total das nossas riquezas, temos que agarrar ainda o que sobra, que é a luta contra a reforma da Previdência, que seria o golpe final contra a nossa vida. Então, na verdade, nós estamos virando aqui uma grande Colômbia, né? Um legislativo absolutamente apodrecido, um judiciário sem controle externo, absolutamente corrompido por isso, um executivo ilegítimo, golpista, ilegal, forças armadas totalmente alheias à soberania nacional, nosso nióbio sendo entregue, nosso petróleo, e as forças armadas não estão nem aí. Nossas águas, né? Nossas águas, pelo contrário, intervindo no Rio de Janeiro, e ainda com o general que deveria estar preso. Eu acho que, eu não sei se tem algum levantamento de juristas aí, mas se não, a FIST vai começar uma campanha, se já tiver a gente vai entrar, para prender o general Vilas Boas, porque comete um crime externando a opinião de que fará intervenção, quando na verdade um militar da ativa não pode se pronunciar. Isso vai contra, ele fala que a situação, o país está à deriva, que o país não está seguindo a Constituição, e ele é o primeiro a jogar a Constituição no lixo ao pregar abertamente a intervenção militar. E a gente sabe, nunca houve na história desse país tanto roubo, tanto estupro, tanta tortura, tanto desaparecimento como na ditadura militar. Inclusive, o Soriano, nós temos que levantar, porque não está, nem pelas esquerdas, nem por tortura nunca mais, nem por grupo nenhum, foram mais de 4.000 índios mortos na ditadura militar, e ninguém fala isso. 400 e pouco, que 400 e pouco o quê? Só de índios foram mais de 4.000. O relatório Figueiredo tem isso aí. E ninguém levanta isso. Conflito agrário. Exato, tem que ser levantado. Barragem. Exatamente. E agora o país é comandado por milícias, por tráfico ou por PM corrompida. São, nesse curto espaço de tempo, 30 lideranças eliminadas. 30. Agora, em Maricá, tivemos 5 ligados ao PCdoB numa prefeitura progressista como a do Quaquá. Foram 30 lideranças eliminadas. Nós temos a prisão política ainda, né? O padre Amaro, lá da Comissão Pastoral da Terra, de Anapu, que trabalhou com o irmão Dorothy, assim como eu também trabalhei com o irmão Dorothy, está preso, porque luta pela reforma agrária, luta contra a devastação da Amazônia, e por isso está preso. O almirante Otton, que, evidentemente, para construir a soberania nacional, para fazer um submarino atômico, tinha que recorrer ao câmbio subterrâneo, porque as peças não podem vir por bloqueio do imperialismo norte-americano. E por isso recebeu a maior condenação da Lava Jato, 43 anos de cadeia. Enquanto isso, nenhum tucano é preso. Quer dizer, há um deboche, não há isonomia. À medida que não há isonomia, a gente passa a ser contra qualquer prisão que a Lava Jato faça, porque a lei é para todos. Então, teria que todos serem punidos. E por isso a FIST pugna por uma greve geral. Está na hora da gente unir o país todo para parar, porque as instituições estão absolutamente carcomidas. Não é possível continuar jogando peso no circo eleitoral. Não é possível acreditar que através dos tribunais a gente vai melhorar alguma coisa. Não é possível achar que o executivo vai fazer alguma melhora. Não vai acontecer. O cretinismo eleitoral não vai mudar, o judiciário está corrompido, o executivo nem se fala, quem comanda, quem domina o país agora é um general. E temos que fazer uma greve geral para poder criar uma constituinte popular nesse país. Tem que ver por que eu sempre critiquei o governo Lula? Porque tinha que ter feito, e os governos do PT, porque tinha que ter feito a mesma coisa que a Venezuela fez. Uma crítica pela esquerda. Exatamente, tinha que ter feito a mesma coisa que a Venezuela fez. Mexer no judiciário. Vamos botar gente que seja
progressista, mexer nas Forças Armadas, ver qual é a formação, dar formação nova, como o bolivarianismo dá. Chamar o movimento social e fortalecer o movimento social, para que o movimento social possa ir para a rua garantir as mudanças necessárias. Deixar, caçar a Globo, caçar os grandes meios de comunicação. Dar força às TVs comunitárias e rádio comunitária, fortalecer as TVs educativas, fortalecer as TVs estatais, as rádios estatais, nada disso foi feito. Inclusive proibiu até a Telesur de entrar no país. Então, quer o quê? Fez acordo com o que há de pior. Não se preparou, não tem retaguarda, vai levar pernada. Você tem coragem de fazer acordo com Escadinha, com Fernando Beiramar? Talvez seja até melhor fazer acordo com esse tipo de gente, porque fazer acordo com Temer, com Jucá, com Aécio Neves, Aécio não, mas Roberto com Jefferson. Roberto Jefferson, Collor de Mello e tudo mais, isso não vale nada, isso não vale o que come, isso é uma elite mais atrasada e mais reacionária que tem, é a elite brasileira. Nós não fomos o último país a terra decretada a independência, até hoje não fizemos uma reforma agrária. Pô, quer dizer, o México fez a reforma agrária em 1910, os Estados Unidos fez a reforma agrária. Então, dentro do marco capitalista, nós somos os mais atrasados. Na Europa inteira não tem latifúndio. Exatamente, quer dizer, é um negócio de louco. Então, nós estamos conclamando a população toda para fazer um 1º de maio. Uma camisa aí que você... Essa camisa é nossa, está custando 15 pratas, quem quiser. E aqui, contra as remoções de despejos e contra Temer, fora Temer e suas reformas. Então, fora Temer e suas reformas, Frente Internacionalista dos Sem Teto FIST. O que acontece? Não, me dá para cá, que essa aqui já é minha. Tá, nós estamos querendo... Depois te pago. Nós estamos querendo um 1º de maio, por exemplo, com os partidos, com as organizações anarquistas, comunistas, cristãs, fazer uma unidade nacional, para preparar uma greve geral, para fazer uma constituinte popular, para fazer uma total reforma política, porque desse jeito, companheiros, não dá. Desse jeito nós vamos para o vinagre mesmo. Ficar com esperança nessas carcomidas instituições, não vamos chegar a lugar nenhum. É isso, a FIST teve, em 2013, o militante mais processado, Jair, 7 processos, já consegui absolver em 6, ainda falta 1. Que temos uma tradição de luta, o companheiro Antônio Louro foi um perseguido político em Portugal e aqui no Brasil, um homem que merece ser condecorado antes que morra, porque é uma coisa que vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, está com 94 anos. Ele lutou contra Salazar, lutou contra Franco, porque ele trabalhava na confecção de bombas, né, para enviar para Franco, porque Salazar era amigo de Franco, mas ele era do Partido Comunista Português, e eles boicotavam, quando as bombas explodiam contra os republicanos na Espanha, simplesmente saíam panfletos contra Franco. Quer dizer, depois eles foram todos presos por causa dessa sabotagem que faziam. E depois, aqui no Brasil também, participou ativamente, representou a UNE em Paris, lutou a favor do MPLA, quer dizer, contra o imperialismo português nas colônias africanas, foi preso aqui e é o fundador da FIST. Em 64. Em 64, é um fundador da FIST também. Enfim, são pessoas, a FIST tem uma tradição de luta, estamos aí, talvez em determinados momentos tenhamos ficado contra todo mundo e tal, se isolado, é possível isso aí, vamos ver como é que vai ficar, mas de qualquer jeito nós fomos importantes aí minimamente para a construção da luta pela reforma agrária e também no próprio judiciário, né? Por exemplo, eu acho que eu sou o único advogado, o Soriano, que suspeitou todo o órgão especial. O que é o órgão especial? Porque suspeitamos juiz, aí quem julga a suspeição do juiz são desembargadores das câmaras, aí suspeitamos a Câmara, sobe, enquanto isso o processo está parado. No civil é assim, no crime não, no crime continua. Aí subiu para o órgão especial e eles julgaram corporativamente, dando razão à juíza, então nós suspeitamos o órgão especial, são mais de 30 ou 40 desembargadores. Agora vai para o pleno. E se o pleno
colocar a mesma questão, nós vamos suspeitar o pleno também. E aí vamos ver o que dá, porque nunca aconteceu isso. Não fomos nós que inventamos a suspeição. Mas a suspeição é muito limitada, porque quem julga os juízes, desembargadores, etc., são outros juízes. Então não tem controle externo. Isso é uma caixa de Pandora, não é isso? Enfim, é uma coisa que tem que haver um controle externo do judiciário, porque do jeito que está, a coisa não pode continuar. Remoções e despejo. Você falava da função social da propriedade. Dá uma unha aqui para a gente aí. Isso. A Constituição capitalista, diga-se. Capitalista é dúbia. Ela, ao mesmo tempo, protege a propriedade e, ao mesmo tempo, protege a posse. Uma contradição aparente. Só que, ao aprofundar, ela diz que a propriedade sem função social não pode merecer proteção jurídica. Então, ela, no meu modo de ver, tende até mais para a posse do que para a propriedade. Só que os juízes são filhos de proprietários, são filhos de burgueses, são filhos de antigos juízes, são filhos da classe dominante. Então, geralmente, tendem para a propriedade em detrimento da posse, para a propriedade abandonada em detrimento da posse. Nós somos a propriedade não, mas propriedade abandonada não questionamos. E aí, por isso que a gente larga a suspeição. Mas aí, a suspeição nisso, você só pode suspeitar o juiz quando tem inimizade. Mas existe uma inimizade de classe. É uma inimizade de classe. Eles têm asco dos pobres. Eles têm asco, têm nojo dos possuídos. É por isso que eles têm tanto ódio do Lula. Porque, apesar de, no meu modo de ver, ter dado pequenas coisas, nem isso eles não admitem. A burguesia nacional não admite, por exemplo, o filho de uma lavadeira, um negro, está na universidade. Eles não admitem isso. Retirante, quer dizer, eles têm, é uma coisa, é uma burguesia mais atrasada, mais egoísta, mais reacionária que se tem em notícia. Não tem uma coisa mais repugnante do que a classe dominante brasileira. Então, pelo princípio da função social da propriedade, se um prédio está abandonado, o cara comprou ali para fazer uma especulação, né, com vistas a ganhar mais na frente, não tem ninguém ali morando, os canos estão até apodrecendo, as instalações. Uma pessoa que não tem onde morar, tem direito pela Constituição? Tem direito pela Constituição. Agora, só que, como os juízes são filhos da propriedade, eles vão tentar limar essa ocupação antes que complete um ano em um dia. Porque aí já a coisa fica mais solidificada, aí passa a ser posse velha. Então, a ideia é sempre questionar prédios abandonados que não tenham um proprietário direto, porque fica mais fácil. Mas quando tem um proprietário direto, ainda assim, a propriedade sem função social não pode merecer proteção jurídica. E aí, quando o juiz defende a propriedade sem função social, aí a gente suspeita, além dos outros recursos, porque aí é a inimizade de classe. Maravilha. André, você tem minutos finais, 4 minutos, você fala tudo que você tem direito na sua luta sacrossanta. Eu queria pedir para conclamar aí o conjunto do movimento social sindical para fazer um ato de 1º de maio unitário, classista, com todos os segmentos, partidários ou não, porque nós precisamos repensar esse país. Nós estamos propondo o Museu da Manhã, na parte da tarde, porque o Museu da Manhã, para lá correm milhares de pessoas, né, aproveitando o feriado do 1º de maio, e eu conclamo a todos para estarem lá. A partir das 15 horas, faziam uma grande 1º de maio contra a intervenção militar no Rio de Janeiro, contra a reforma da Previdência, para tirar daí Pezão, Crivella e Temer, que são governantes absolutamente incompetentes, corruptos, ilegítimos, ilegais, enfim, tudo que você quiser botar de apodo,
de adjetivos para eles, porque ainda é pouco. Essa é a primeira questão e, enfim, estamos aí, assim, também convidar toda sexta-feira para o Chopp Cultural Reflexivo, que acontece na Ocupação Hugo Chaves, na Rua do Catete 68. Lá a gente vende uma cerveja artesanal, feita pelo grupo da Maré, uma cerveja para combater o monopólio da Ambev e os transgênicos. A comida, cada um leva uma coisa, não paga nada, apenas a cerveja para a gente fazer um balanço da nossa atividade, uma reflexão diante de uma cerveja artesanal que é muito boa. Eu até já estou chateado que Emanuel, que mora bem perto ali da Ocupação, nunca prestigiou este evento cultural. Emanuel cancela, né? Emanuel cancela. Esse evento cultural, político e de apoio também à Venezuela, porque a ocupação em pleno Catete leva o nome do grande comandante Hugo Chaves Frias, da Revolução Bolivariana. André de Paula, para finalizar, qual é o lema? Ocupar, como é morar? Ocupar, resistir, lutar para não sair. E se moradia é um direito? Ocupar é um dever. Maravilha, André. Falou então, estamos juntos. Sucesso. Depois você divulga aí para a gente botar isso para a gente botar nas redes sociais, enfim, tentar vamos. Chamar a unidade. Nesse momento, até nós da FIT achamos que é importante estar na unidade. Isso aí. Ó, TV Comunitária, canal 6 da NET, mais um programa do Núcleo Sindical, que também vai ao ar por www.tvcrio.org.br.